Fala galera, beleza? Eu sou o professor Vitor Piauí, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você vai fazer a próxima prova do PAS 3, a gente precisa conversar sobre titulação. Nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê que você tem que ir para a sua prova dominando esse assunto. E antes da gente começar, eu vou te pedir um favor. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever. Se você gostar desse vídeo, se você achar que ele vai te agregar, já deixa um like, ajuda bastante o canal e ajuda o YouTube a entender que esse vídeo, esse conteúdo, ele é relevante e vai entregar para mais pessoas. Bora lá pro vídeo? Então é importante você ir para sua prova dominando titulação, entendendo o que é titulação, o que você consegue determinar com a titulação, principalmente sabendo fazer os cálculos. É importante pelo que eu vou te mostrar aí na tela agora. Caiu item de titulação na prova de 2016, na prova de 2017, na prova de 2018, na prova de 2019, 2020 foi, nesses últimos anos, a única prova em que não caiu titulação. E aí você percebe que em 2021 voltou a cair, que é esse item que a gente vai resolver aqui, o item de número 84. Vamos para o item, eu vou te mostrar aqui na tela que item que é esse que eu tô falando. Ó, o item de número 84, ele é um item do tipo B de bola. É aquele que você tem que marcar centena, dezena e unidade, ou seja, você tem que fazer um cálculo e achar um valor. Ele fala o seguinte, ó: considere que a quantidade de ácido sulfúrico presente em uma amostra de eletrólito de bateria chumbo ácido tenha sido determinada por meio de titulação ácido-base. Então perceba, ele vai determinar a quantidade de ácido que está presente em uma amostra e para isso ele vai usar o processo de titulação. Então eu vou mostrar para você de que forma que isso é feito a partir da titulação. E se você é novo aqui no canal, se não nos acompanha, eu vou deixar aqui um link contendo a resolução de todos os itens de química da prova do PAS 3 desde o ano de 2016. E vou deixar aqui também um link contendo todos os itens que eu resolvi dessa prova, a prova de 2021. É um total de 6 vídeos englobando aí os itens dessa prova. Antes da gente começar a resolver o item, eu vou te mostrar o que é a titulação e de que forma que a gente consegue determinar essa concentração do ácido. Dá uma olhada aqui, ó, acompanha comigo. A gente tem o seguinte: a titulação de uma solução é um procedimento feito em laboratório com o objetivo de determinar indiretamente a concentração de uma solução desconhecida. Então é isso que a gente vai fazer. Existe uma solução que a gente não conhece, a gente não sabe quantos mols daquele soluto está presente, que nesse nosso exemplo é a solução de ácido, e para isso a gente vai reagir esse soluto com uma outra substância que a gente conhece, a uma solução que seja conhecida. E quando eu digo uma solução conhecida, o que eu quero dizer? Eu conheço pelo menos a sua concentração molar, tá bom? Ó, então, do que é feita uma titulação? Ela é feita de uma substância chamada de titulante, que é aquela que a gente conhece a concentração, também chamada de solução padrão, tá? E essa substância, esse titulante, vai reagir com o que a gente chama de titulado, que é aquela solução que a gente quer determinar a concentração, é a solução desconhecida. Então, de que forma que essa concentração vai ser determinada? De forma indireta, a partir da estequiometria da reação. Então, se eu conheço a reação entre essas duas substâncias, e eu também conheço a estequiometria entre elas, ou seja, em que proporção esses reagentes reagem entre si, se eu conheço bem uma das soluções, eu consigo determinar indiretamente, por meio do cálculo estequiométrico, eu consigo determinar a concentração dessa solução desconhecida, tá bom? Eu coloquei para você aí, vou colocar para você aí, mais ou menos o esqueminha do aparato experimental que a gente utiliza para fazer essa titulação. Primeiro, por que eu vou colocar? Porque eu acho que fica mais claro na sua cabeça, se você conseguir visualizar de que forma que esse processo é feito, tá bom? Então eu vou colocar aqui o passo a passo, com todas as aparelhagens químicas, para que você consiga enxergar, que você não veja somente o cálculo, como que ele é feito. E além disso, eu também vou colocar essa aparelhagem química, essa que a gente chama de vidraria, porque vez ou outra a prova do PAS tem cobrado. Por exemplo, na prova do PAS 1, de alguns anos atrás, ele cobrou quais vidrarias são utilizadas em determinados processos de separação de misturas.
quais vidrarias são usadas na destilação simples, usada na centrifugação, na filtração. Então, de vez em quando, não é sempre, de vez em quando a prova do PAIS ela faz essa cobrança de vidrarias utilizadas em determinados processos. Então eu vou te mostrar aqui o passo a passo de como a titulação é feita, para que você também se acostume e caso caia na sua prova, você esteja preparado, tá bom? Então olha só, o que ele fez aqui então nesse item? Ele falou que está utilizando 2 ml de solução do eletrólito. A gente sabe que nesse eletrólito está presente o ácido sulfúrico. Como que eu sei disso? Primeiro porque ele falou no item e porque esse item ele está associado a um texto. Esse texto que é desse item, a gente já leu, já comentamos esse texto na resolução dos outros itens que está associado a ele, tá bom? Então tem 3 vídeos aqui, naquela playlist que eu comentei com você, tem 3 vídeos comentando esses itens que estão associados a esse texto que fala o que é esse eletrólito, tá bom? Então esse é o 4º vídeo de itens que está associado a esse texto. E aí então, durante essa leitura do texto, ele fala que o eletrólito é feito de ácido sulfúrico, é uma solução de ácido sulfúrico, tá bom? Então no momento em que ele fala que ele utilizou uma alíquota de 2 ml da solução do eletrólito, é isso que a gente está fazendo, ó. A gente usa uma vidraria chamada de pipeta, que é esse negocinho aqui, ó. Então você vai lá na solução, extrai dela 2 ml, você pipeta e joga esses 2 ml numa outra vidraria chamada de Erlenmeyer. Então é esse Erlenmeyer onde a reação vai acontecer. A reação entre quem e quem? Entre o ácido, que é o que está presente no eletrólito, e entre a base, que é a solução padrão. É a solução que ele vai usar para titular, para determinar a concentração desse ácido, tá bom? Se você não tem acesso à prova que a gente está utilizando aqui como base, para poder pegar esse item 84, eu deixei aqui na descrição do vídeo, tá? Então aqui você consegue ir diretamente para o item, para que você também consiga acompanhar junto aqui comigo, tá bom? Então olha só, aí ele pegou esta solução, diluiu para 10 ml, né? Deixou uma solução mais diluída, acrescentando água. Então ele pegou 2 ml do eletrólito, acrescentou uma quantidade de água até que chegasse em 10 ml de solução, tá bom? Isso para a gente é mais ou menos irrelevante para a resolução, para os cálculos. E colocou aqui um indicador ácido-base. Qual é a função do indicador ácido-base? Ele vai mostrar para a gente quando a titulação acaba. Ele vai mudar de cor quando a titulação atingir o seu ponto de equilíbrio. Mais para frente eu vou te explicar o que é o ponto de equilíbrio. O que importa para a gente é o seguinte, que ele utilizou esta outra vidraria, que é a chamada bureta. Então a bureta ela é essa coluna aqui que tem numerada. 0 ml, 1 ml, 2, 3, certo? E aqui no finzinho dela tem uma torneirinha. É essa torneirinha que a gente vai abrir para que pingue aqui na solução de ácido essa base. E conforme o ácido for reagindo com a base, essa base que está sendo pingada, ela vai sendo neutralizada, até que chega no chamado ponto de equivalência, que é quando o indicador muda de cor. Aí quando o indicador mudar de cor, a gente tem essa indicação de que a titulação acabou. O que a gente faz então? Fecha a torneira, porque não precisa mais da base, e a gente consegue ler na bureta qual foi o volume gasto de base, que é o que o item está falando para a gente. Ele fala que para titular 2 ml da solução de ácido, ele usou 12,8 ml da base. Então olha só que interessante. A gente tem uma solução que é conhecida, que nesse caso aqui é a de base. Ela é conhecida por quê? Porque eu sei qual é a sua concentração molar. Então ele falou para mim, ó, vou até destacar aqui para você, que a solução de NaOH tem concentração 1 mol por litro. E aí por meio da bureta, quando o indicador muda de cor, eu sei qual foi o volume de base que foi gastos até o ponto de equivalência dessa titulação. Então se eu tenho acesso à concentração da base e o volume que foi gasto, eu consigo determinar o número de mols da base que foi utilizada nessa titulação. E aí é que vem aquela história que eu falei para você, é a determinação indireta. Então, sabendo o número de mols da base, pelo que eu medi lá no experimento, na sua prova não tem experimento, então o item vai ter que te falar quais são esses dados, né? E aí, com base no número de mols da base, sem nenhum trocadilho aí, né? Em relação a esse número de mols da base, utilizando a estequiometria da reação, eu vou saber quantos mols de ácido
foram utilizados nessa titulação. Percebe por que a determinação é indireta? A partir de uma solução que eu conheço, eu vou determinar a concentração de uma solução que eu não conheço. Então, ó, mostrado para você esse aparato experimental, deixa eu voltar aqui para o item e vamos lá então fazer os cálculos. Só traduzindo, né? Voltando para o que a gente mostrou agora no aparato experimental. Ó. Ele usou 2 ml do eletrólito, ou seja, do ácido que eu quero titular, e para titular essa quantidade foi utilizado 12,8 ml de uma solução 1 mol por litro de base. Percebe? Então, o que eu tenho aqui agora para poder responder isso? Bom, eu sei que a titulação vai acabar, ou seja, o ponto de equivalência vai ser atingido quando igualar quem com quem? Quem são as espécies químicas que estão sendo utilizadas para essa neutralização? São o H+, e o OH-. É eles que estão se neutralizando. Então, o ponto de equivalência vai acontecer quando o número de mols de H+ se igualar com o número de mols de OH-. É nesse momento em que a titulação vai atingir o seu fim. De onde que vem esse H+? Esse H+ vem do ácido, que no nosso caso, nesse exemplo da questão, e aqui eu já vou te adiantar, vou te mostrar, né? Na grande maioria das vezes, ele é a solução que a gente quer determinar, tá bom? Então, 90% de questões de prova que trazem titulação ácido-base, o ácido é quem a gente quer determinar. A base é a solução que a gente conhece, tá? Então, esse H+ vai vir do ácido. De que ácido? Nesse nosso caso, o ácido é o H2SO4, é o ácido sulfúrico. Professor, é importante eu saber a fórmula do ácido sulfúrico? Sim, demais. Porque aqui, ó, a gente precisa saber que ele é um diácido. Ele vai liberar 2 H+ para cada mol de ácido que vai participar desse processo. Mas vamos lá, vamos com calma. Então, esse H+ vai vir do ácido e esse OH- vai vir da base. De que base a gente está falando? A questão utilizou o NaOH, o hidróxido de sódio. Professor, preciso saber da fórmula? Nesse caso ele já deu, né? Preciso, porque eu preciso saber que a gente está tratando de uma monobase. Ou seja, para cada 1 mol de base, ele vai liberar apenas 1 mol de OH-. É 1:1 a proporção. Então, o que eu tenho aqui? Eu consigo calcular o número de mols de NaOH que foram utilizados nessa titulação. Como que eu faço isso? Concentração vezes volume. Então, ele falou para mim que a concentração é 1 mol por litro e o volume é de 12,8 ml. Com isso, eu vou achar que a quantidade de base que foi gasta foi de 12,8 milimol. Se você não conhece essa unidade, milimol, nessas resoluções que a gente tem comentada, eu já mostrei para você um pouco do que é essa unidade milimol e por que é importante você conhecer. Porque se você quisesse, você poderia muito bem transformar esse ml aqui em litro, dividindo por 1000, e aí aqui a sua resposta ia sair em mol. Mas por que é bacana a gente trabalhar com essa unidade, o milimol? Porque normalmente os volumes que a gente trabalha nas titulações são volumes em ml. Você pode ver aqui, ó, foi usado 2 ml do eletrólito do ácido, foi consumido, foi gasto 12,8 ml da base. Então, trabalhar com ml em volume é mais interessante trabalhar com milimols no número de mols. Milimol nada mais é do que 10 a menos 3 mol. É o mol dividido por 1000, tá? E o segundo motivo que é importante você saber essa unidade, porque lá na prova de 2016, se você voltar um pouquinho no vídeo aí e der uma pausa lá naquele item de 2016 que eu mostrei para você, ele pediu para você calcular a concentração do ácido exatamente em milimol por litro. Então você tem que conhecer essa unidade, você tem que saber trabalhar com ela, tá bom? Então eu vou deixar o número de mols de NaOH em milimol, não vou passar para mol, tá bom? O que acontece? Se a gente tem esta base sendo uma monobase, significa que essa quantidade que eu achei aqui é exatamente o número de mols de OH- que vai ser gasto nessa titulação. Porque como ela é uma monobase, a proporção é de 1:1. Então, se eu utilizei esta quantidade de base, 12,8 milimol, eu vou usar exatamente esta quantidade de OH-. Professor, e se fosse uma dibase? Bom, se fosse uma dibase,
cada mol da base liberaria 2 mol de OH-. Então essa quantidade é a de base, a quantidade de OH- seria o dobro. Como aqui é de 1 para 1, é uma monobase, então esse 12,8 milimols é exatamente o número de mols de OH- que foram gastos nessa titulação, que foram utilizados. Que, pelo que eu mostrei para você aqui, pelo ponto de equivalência, também é o número de mols de H+. Então o que eu já sei até agora? Eu sei que nessa titulação foi usado 12,8 milimol de H+. Agora eu vou ter que achar a partir disso quantos de mols de ácido que foram utilizados nessa titulação. E aí por isso que eu preciso saber que esse ácido é um diácido. Significa o quê? Significa que a cada 1 mol deste ácido aqui, ele vai liberar 2 mol de H+. Então, se eu tenho esta quantidade de milimols de H+, significa que eu tenho metade da quantidade de mols de ácido. Então, o número de mols de ácido sulfúrico vai ser o número de mols de H+ divididos por 2. Porque a cada 1 mol dele, eu libero 2 mol de H+. Então, se eu preciso disso aqui tudo de H+, basta eu ter metade de mols de ácido. Então, o número de mols do ácido vai ser 12,8 milimol divididos por 2, que vai dar 6,4 milimol de ácido. Percebe? Como ele é um diácido, basta eu usar metade dele, que ele vai dar a quantidade de H+ que eu preciso, tá bom? Professor, se fosse um monoácido, que aliás é o que é mais cobrado em prova, pelo menos no PAS 3, normalmente ele coloca monoácido com monobase. Nesse ano aqui de 2021 ele inovou, ele colocou diácido para monobase. Por isso que não adianta você ficar decorando fórmula. Não adianta você ficar decorando fórmula aí de resolução pronta, né? Você tem que pensar, usando principalmente a estequiometria, tá bom? Então, maravilha, ó. Eu tenho aqui o número de mols do ácido e eu tenho o volume que ele utilizou, que é de 2 ml. Tá vendo por que é legal a gente utilizar o número de mols em milimol? Porque agora, como eu quero calcular a concentração, o que é concentração molar? Não é número de mols dividido pelo volume? Como eu já tenho o número de mols em milimol e eu tenho o volume em ml, milimol dividido por ml é a mesma coisa que mol por litro. Porque milimol é 10 a menos 3 mol. Mililitros, ml, é 10 a menos 3 litros. Então, se eu cortar esse 10 a menos 3 com esse 10 a menos 3, vai sobrar mol por litro. Então, fazendo esta conta aqui, a minha resposta já vai sair em mol por litro, que é o que a questão quer, ó. Determine em mol por litro a concentração desse ácido, tá bom? Pronto, estamos quase finalizando, então eu acho que eu já mereço um like só por a gente ter chegado aqui, hein? Mas vamos lá, porque a gente precisa terminar essa resolução. Então, ó, 6,4 dividido por 2 vai dar 3,2 mol por litro. Só que ele quer o seguinte, ó, multiplique o valor encontrado por 100 após efetuar todos os cálculos e despreze a parte fracionária caso exista. Então, para marcar lá no cartão, o que eu preciso fazer aqui para terminar? Multiplicar o resultado obtido, que é essa já é a resposta, só que para marcar no cartão, eu multiplico por 100. Multiplicando por 100 vai dar 320, que é o que você vai marcar no seu cartão. Centena, dezena e unidade. Certinho? Ficou claro para você? Se ficou claro, se você entendeu, se você gostou, deixa aqui nos comentários para eu poder saber. Se também não ficou claro, deixa também, porque aí eu consigo entender qual foi a sua dúvida. Qualquer coisa, deixa um direct para mim no Instagram. Se for o caso, até gravo outro vídeo, gravo só um pedaço para ficar mais claro para você, tá bom? Então, te agradeço demais pela sua atenção nesse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar um like e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!